Eu nunca imaginei que um pedido tão simples pudesse destruir 15 anos de amizade. Carla era minha melhor amiga desde os tempos da faculdade. Passamos por tudo juntas. Provas, amores perdidos, casamentos fracassados e até a maternidade. Nossas filhas cresceram como irmãs. Laura e Sofia tinham a mesma idade, dividiam segredos, músicas, risadas e às vezes até roupas. Era o tipo de amizade que a gente acreditava ser para sempre. Então, quando Carla me ligou numa quinta-feira à noite pedindo um favor, eu nem hesitei. Preciso muito de um descanso, amiga. Achei uma promoção para Bali, não posso perder. Só 5 dias. Você pode ficar com a Sofia? Claro, respondi sem pensar 2 vezes. Vai ser ótimo para as meninas. Carla riu, aliviada, e disse que eu era um anjo. Talvez eu fosse mesmo. Ou apenas ingênua. Eu não sabia, mas aquela viagem não era uma fuga da rotina. Era uma fuga dela mesma. Sofia chegou na manhã seguinte com uma mochila e um olhar que eu quase não reconheci. Havia algo nela. Uma tristeza silenciada. Um cansaço profundo, que me incomodou. Mas me forcei a ignorar. Achei que era só a adolescência falando mais alto. Tudo bem, querida? Perguntei, tentando soar leve. Tudo, ela murmurou, abraçando Laura sem entusiasmo. Nos 2 primeiros dias, tentamos manter uma rotina leve. As meninas assistiram filmes, comeram pipoca, riram até tarde. Mas havia algo diferente em Sofia. Ela sorria pouco, comia menos ainda. Laura comentou. A Sofia tá esquisita, mãe. Ela vive olhando pro nada. Na noite do 3º dia, voltei do mercado e a casa estava em silêncio. Achei que elas estivessem dormindo, mas algo me puxava. Pela barriga. Um pressentimento. Subi as escadas. Abri a porta do quarto de Laura. Vazio. Fui até o de hóspedes, onde Sofia estava. A cena me tirou o chão. Sofia estava deitada na cama, pálida, os lábios roxos, cercada por frascos de remédio vazios. Havia uma carta sobre o peito dela, dobrada com cuidado. Meus joelhos quase falharam. Meu coração disparou, descompassado, como se quisesse sair do peito. Corri até ela. Sofia! Sofia, me ouve! Sacudi seus ombros. Nada. Meu Deus. Liguei para o SAMU com os dedos trêmulos. Cada segundo parecia uma eternidade. Depois disquei para Carla. Ela atendeu no 3º toque. Ao fundo, ouvi risadas, música e o som das ondas. Oi, amiga. Que saudade. Como estão as meninas? É sério, Carla. É a Sofia. Ela tentou se matar. A frase saiu rasgada, entre o choro e a incredulidade. Houve um silêncio do outro lado da linha. Longo, incômodo. Depois, um suspiro. Ah, ela só quer chamar atenção. Não deve ter tomado nada grave. Fica tranquila. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Chamar atenção? Carla, ela tá inconsciente. Tá cheia de frascos vazios ao redor. Você tá me ouvindo? Mas Carla já não me ouvia. Ela murmurou. Algo sobre não estragar a viagem. E desligou. Enquanto eu corria com Sofia nos braços até a ambulância, ela postava fotos na praia com legendas como Vida Perfeita e Nada como recarregar a alma em Bali. Fiquei com ela no hospital até a madrugada. Os médicos conseguiram reverter o quadro, por pouco. A overdose tinha sido severa. A carta que encontrei dizia: se eu desaparecer, talvez alguém finalmente perceba que eu estou aqui. Fiquei acordada a noite toda segurando sua mão. Na manhã seguinte, Carla mandou uma mensagem. Ela tá bem? Não consegui dormir direito, mas também não posso voltar agora. A multa da passagem é absurda. Não consegui responder. Só senti uma náusea profunda, uma mistura de raiva e tristeza. Eu não sabia ao certo quando tinha perdido a amiga que conheci. Talvez ela nunca tivesse existido. Sofia acordou no final da tarde, os olhos ainda perdidos. A primeira coisa que ela perguntou foi: minha mãe veio? Engoli em seco. Ela mandou amor. Está preocupada, mas teve um imprevisto. Vai vir logo, prometo. Foi a única mentira que contei a ela. Uma mentira pequena, mas necessária, como um curativo que cobre uma ferida ainda aberta. Nos dias que se seguiram, Carla se limitou a mandar emojis e desculpas frias. Enquanto isso, eu lavava os cabelos de Sofia, cozinhava sua comida favorita, ouvia seu silêncio doído. Comecei a entender o que ela queria dizer na carta. Ela não queria morrer. Ela só não aguentava mais viver daquele jeito. No fundo, ela só queria ser vista. E eu prometi a mim mesma naquele hospital frio que ela nunca mais se sentiria invisível. As paredes do hospital são silenciosas demais à noite. O som das máquinas monitorando Sofia se misturava ao eco do que Carla tinha dito. Ela só quer chamar atenção. Eu repetia aquela frase em silêncio, como quem tenta entender uma língua estrangeira. Como alguém podia dizer aquilo da própria filha? Sofia estava pálida, os cabelos grudados na testa, os olhos fundos mesmo adormecidos.
Ela murmurava coisas entre sonhos, nomes, desculpas, choros abafados. Eu sentia vontade de chorar, mas não podia. Precisava ser forte por ela. Na segunda noite, levei Laura para casa com minha irmã e voltei para o hospital com uma muda de roupas e um travesseiro. Não tinha coragem de deixá-la sozinha. Quando Sofia abriu os olhos, me viu e perguntou de novo. Ela vem? Não tive forças para mentir. Apenas balancei a cabeça em silêncio e vi o mundo desabar mais uma vez no olhar daquela menina. Ela nunca vem, né? Ela sussurrou, virando o rosto para o outro lado. Sentei na beira da cama e acariciei seus cabelos. Eu tô aqui. E não, vou sair do seu lado. Ela chorou em silêncio. Eu também. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem longa para Carla, pedindo que voltasse. Não falei como mãe, falei como amiga. Usei as palavras mais delicadas que consegui encontrar. Mas no fundo, queria gritar. Gritar até ela entender o que estava perdendo. A resposta dela foi curta e cruel. Mudar a passagem custa quase R$2.000. Você está aí. Ela está viva. Então tudo bem. Ela ainda conseguiu encerrar com um emoji de coração. Tive vontade de atravessar o mundo até Bali e sacudi-la. Mas não dava. Meu foco era Sofia. No hospital, os médicos chamaram a assistente social. Falaram em ambiente negligente, fragilidade emocional, recorrência. Eu comecei a entender que isso não era um episódio isolado. Era o acúmulo de ausências, de silêncios, de dores engolidas. Carla me mandava selfies. Último dia de massagem. Look do jantar. Amei esse pôr do sol. Mostrei uma para Sofia sem pensar. Ela sorriu, mas foi o tipo de sorriso que corta. Um sorriso de quem não espera mais nada. Ela parece feliz sem mim, disse. Eu não faço falta. Isso não é verdade. Respondi de imediato, mas minha voz falhou. Na terceira noite, a médica disse que Sofia estava estável e já podia ter alta no dia seguinte. Insisti para ela ficar mais um tempo. Pedi avaliação psicológica, apoio, qualquer coisa. Mas o sistema tem pressa. A cama precisava ser liberada. Carla não respondeu aos meus áudios nem às mensagens. Liguei. 2 vezes. Na terceira, atendeu. O som do mar de fundo me fez fechar os olhos. Oi, já teve alta? Amanhã. Mas ela precisa de você, Carla. Precisa da mãe dela. Você é muito exagerada. Eu tô tentando relaxar e você me manda áudios chorando. A Sofia é dramática. Sempre foi. Você sabe disso. Vai passar. A raiva tomou conta de mim. Isso não foi um drama. Isso foi uma tentativa de suicídio. Você sempre foi muito emocional. Talvez você esteja se envolvendo demais. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela desligou. Na manhã seguinte, Carla chegou. Bronzeada, maquiada, um vestido floral leve que dançava com o vento. Entrou no quarto como se estivesse indo a um brunch, não a um reencontro com a filha que quase morreu. Sofia olhou para ela com os olhos arregalados. Esperava um abraço, uma palavra doce. Carla se aproximou, deu um beijo seco na testa da filha e perguntou: Cadê minha mala? Sofia piscou confusa. Eu congelei. Ela não perguntou como a filha estava. Não perguntou o que houve. Só queria sua mala. Carla. Tentei dizer algo, mas as palavras morreram. Eu deixei uma mala aqui e não deixei? Tem coisa cara. Dentro. Foi quando eu explodi. Você está ouvindo o que está dizendo? Sua filha quase morreu, Carla. Ela escreveu uma carta. Ela tentou se matar. Carla virou para mim como se eu estivesse fazendo uma cena num restaurante chique. Foi só drama de adolescente. Não se mata assim, tomando meia dúzia de comprimidos. Você tá dando palco para isso. Sofia apareceu no corredor, silenciosa. Tinha ouvido tudo. Eu tomei mais de 20, mas obrigada por achar que foi só drama. Disse ela, a voz baixa, firme. O silêncio que se seguiu foi o mais cruel de todos. Carla tentou sorrir, sem graça. Filha, eu não quis dizer assim. Quis sim, disse Sofia. E eu entendi tudo. Ela voltou pro quarto devagar. Cada passo era um adeus. Carla virou para mim com raiva. Isso é sua culpa. Você enche a cabeça dela. Você faz ela pensar que eu sou a vilã. Eu não preciso dizer nada, Carla. Você faz isso sozinha. E foi aí que algo se rompeu. Não apenas entre Carla e Sofia, mas entre Carla e eu. Quase 15 anos de amizade. E no fundo eu já sabia. Não havia mais volta. Nunca imaginei que a polícia bateria na minha porta com a mão na arma por causa de uma mentira. Mas naquela tarde, foi exatamente isso que aconteceu. Depois da alta médica de Sofia, trouxe ela para casa comigo. Carla sumiu novamente. Disse que precisava resolver umas coisas pessoais e que logo apareceria. Foram dias estranhos, tensos e ao mesmo tempo doces. Sofia dormia no quarto de hóspedes e Laura fazia de tudo para arrancar sorrisos dela. Entre risos tímidos e silêncios densos, Sofia parecia renascer aos poucos.
Naquela manhã, eu fazia panquecas quando bateram na porta. 3 batidas secas, impacientes. Ao abrir, dei de cara com 2 policiais. Um deles segurava um papel. O outro analisava meu rosto como se buscasse algo escondido. Senhora, é você quem está com a menor Sofia Menezes? Sim. Ela está aqui, sob recomendação da assistente social. A mãe ainda não apareceu. A mãe está acusando a senhora de sequestro. Precisamos conversar. Por um momento pensei que fosse uma pegadinha. Um trote cruel. Mas os olhares deles eram sérios demais. Como é? Sequestro? Pode nos acompanhar até a delegacia, por favor? O chão pareceu afundar sob meus pés. Tentei explicar. Sofia havia tentado tirar a própria vida. Carla demorou para voltar. A assistente social recomendou que ela ficasse comigo até que uma nova avaliação fosse feita. Mas eles insistiram. Você pode explicar tudo isso lá, com documentos. Laura, que ouvira a conversa atrás da porta, saiu correndo para avisar Sofia. Minutos depois, ela desceu as escadas correndo, ofegante. Vocês não vão levá-la. Ela me salvou. Calma, querida, disse um dos policiais tentando acalmá-la. Minha mãe me deixou sozinha. Ela nem voltou do hospital. Foi a tia que ficou comigo. Ela cuidou de mim quando eu achei que ninguém se importava. Eu tentava manter a calma, mas tremia. Pedi para pegar os documentos, a alta médica, o relatório da assistente social. Eles me deixaram ir, mas com um deles me acompanhando até o quarto. Era surreal. Parecia uma cena de novela. Mas era a minha vida desmoronando. No caminho até a delegacia, recebi mensagens. Amigos em comum com Carla começaram a me perguntar: você tá bem? Você realmente raptou a filha dela? Carla tinha postado nas redes uma longa legenda chorosa sobre a amiga desequilibrada que se apegou demais à filha dela e que invadiu seu espaço como mãe. Dizia que eu sempre fui carente, que tinha inveja da relação das 2 e que agora surtou de vez. Senti o sangue ferver. A Carla que conheci, com quem dividi confidências, festas, tristezas e maternidades, agora me tratava como uma criminosa. Tudo por orgulho? Por medo de enfrentar o que realmente acontecia com a própria filha? Na delegacia, o delegado nos ouviu com calma. Mostrei tudo, os documentos, as mensagens, até a carta de Sofia, que por mais doloroso que fosse, ela autorizou que fosse usada. Quando Carla chegou, entrou como quem sabia que estava no controle. Cabelo impecável, salto alto, maquiagem leve. Trazia um ar de superioridade que me fez engolir em seco. Eu exijo que devolvam minha filha. Essa mulher não é da família, não tem direito nenhum. Senhora Carla, disse o delegado, temos aqui documentos que indicam que a senhora se ausentou sem deixar contatos, mesmo após tentativa de suicídio da menor. Eu estava em choque. Precisava de um tempo. Ela exagera tudo, apontou para mim. Sempre foi assim. Desde que nos conhecemos, vive se metendo na minha vida. Ela se aproximou da minha filha como uma obsessão. Sofia se levantou. Sua voz, trêmula, preencheu a sala. Você nem me olhou no hospital. Você só perguntou da sua mala. Você postava fotos na praia enquanto eu implorava para você voltar. Quem se importa comigo é ela, apontou para mim. Você só se importa com a sua imagem. Carla tentou conter a raiva, mas sua máscara começou a rachar. Você é só uma adolescente. Ingrata, quem te deu tudo fui eu. Você me deu coisas, disse Sofia. Mas nunca deu presença. O delegado respirou fundo, e em seguida, chamou a assistente social, que já havia sido ouvida antes. Com base no histórico e na recomendação médica, decidiram que Sofia ficaria comigo por 72 horas, até uma nova audiência. Carla surtou, gritou, bateu na mesa, chamou o delegado de incompetente. Saiu dizendo que não ia deixar barato. Mas antes de sair, virou-se para mim e sussurrou: vou arruinar sua vida. Você não tem ideia com quem mexeu. Mal sabia ela que Laura, minha filha, tinha gravado tudo, desde o momento em que Carla bateu na porta do hospital até aquele sussurro ameaçador. Inteligente e rápida, Laura sabia que as palavras dela podiam se perder, mas os vídeos não. À noite, de volta em casa, sentei no sofá com Sofia e Laura. Nenhuma de nós falava muito. A TV estava ligada, mas ninguém assistia. Sofia encostou a cabeça no meu ombro e disse baixinho: eu tenho medo dela. Eu segurei sua mão, apertando com carinho. Você não está sozinha. E eu não vou deixar que nada aconteça com você. Lá fora a noite era fria. Mas ali dentro, pela primeira vez em dias, senti um pouco de calor. Ainda que uma guerra estivesse só começando, naquele momento, nós tínhamos uma à outra. E isso era tudo. A primeira audiência aconteceu em uma manhã chuvosa. Dessas em que o céu parece chorar junto com a gente. Eu estava exausta, emocionalmente drenada. Sofia mal dormira à noite. Pesadelos, insônia, aquele medo persistente de que a mãe voltasse para levá-la à força. Laura, sempre firme, me ajudava a manter a calma. Mas por dentro, eu tremia como uma folha. O fórum era frio.
com corredores cheios de ecos e gente apressada. Enquanto esperávamos ser chamadas, eu vi a Sofia, com os olhos fixos no chão, como se quisesse desaparecer. Tentei sorrir para ela, apertando sua mão. Vai dar certo. Estamos falando a verdade, sussurrei. Ela assentiu, sem dizer uma palavra. Quando Carla entrou, era como se estivesse desfilando. Cabelo bem feito, roupa cara, maquiagem perfeita. Um sorriso cínico nos lábios. Não parecia uma mãe preocupada, mas uma atriz em cena. Atrás dela, o advogado, conhecido na cidade por resolver casos difíceis, segundo diziam. A juíza era uma mulher de meia-idade, expressão firme, olhos atentos. Seu tom era direto, sem espaço para teatralidades. E ainda bem, porque Carla parecia ter ensaiado cada fala. Minha filha foi sequestrada pela minha ex-amiga, disse, olhando para mim como se eu fosse um monstro. Ela se aproveitou da minha ausência e da vulnerabilidade da minha filha para manipulá-la. Sempre foi obcecada por nós. A cada palavra, eu sentia uma pontada no estômago, mas respirei fundo. Quando chegou minha vez, mostrei tudo. Os laudos médicos, a recomendação da assistente social, as gravações de Laura. Entreguei também a carta de Sofia, e com sua permissão, li trechos em voz alta. Mãe, eu gritei em silêncio por muito tempo. Tudo o que você via era seu reflexo em mim. E quando eu não correspondia, você me apagava. Minhas mãos tremiam ao ler, mas não parei. Na casa da tia, eu me senti ouvida. Pela primeira vez, alguém perguntou se eu estava bem, e realmente quis saber a resposta. O silêncio na sala foi profundo. A juíza olhou para Sofia e perguntou se ela queria dizer algo. Por um instante, pensei que ela recusaria. Mas então, como quem junta os cacos para se tornar vidro, ela se levantou. Eu tentei morrer porque sentia que não existia de verdade, disse com a voz embargada. Minha mãe me via como um troféu, uma boneca, não como alguém com sentimentos. Eu não odeio ela, mas tenho medo. Medo de voltar para uma casa onde meus gritos são abafados por likes e filtros. Carla se mexia inquieta na cadeira, mordendo o lábio, visivelmente irritada. Mas foi quando a juíza perguntou se alguém mais queria depor que tudo mudou. Sim, excelência, disse uma voz firme no fundo da sala. Era Marcos, o pai de Sofia. Eu o reconheci de fotos antigas, aquelas que Carla havia me mostrado no passado, sempre com raiva ou desdém. Segundo ela, ele tinha abandonado a filha ainda bebê. Mas ali, de pé, estava um homem com os olhos marejados e uma carta nas mãos. Eu procurei minha filha durante anos, disse, a voz embargada. Mas Carla me mudou de cidade, de número, até de nome. Me acusou de coisas que nunca fiz. Ela não queria dividir a atenção de Sofia com ninguém. A juíza permitiu que ele lesse a carta. Pedidos de guarda, de visita, denúncias arquivadas por falta de contato. Ele tinha provas de que lutou, e que Carla o impediu de fazer parte da vida da filha. Carla perdeu o controle. Ele é um mentiroso. Todos aqui estão contra mim. Sente-se, senhora Carla, disse a juíza num tom duro. Esta audiência é sobre a segurança e o bem-estar de Sofia. E até agora, tudo o que vimos indica que a senhora colocou sua imagem acima da sua filha. O advogado dela tentou contornar a situação, pedindo mais tempo, uma nova perícia. Mas o estrago estava feito. As máscaras caíram. E pela primeira vez, Carla parecia pequena. Não de tamanho, mas de verdade. Ao final, a juíza anunciou que a guarda provisória de Sofia ficaria comigo até a conclusão da avaliação completa, com acompanhamento psicológico para todos os envolvidos. Carla saiu sem olhar para trás, sem dizer uma palavra. Mas no caminho até o carro, gritou para a imprensa local que esperava na porta do fórum. Isso é um circo, uma conspiração contra uma mãe dedicada. Claro, essa frase estampou os sites de fofoca da cidade no mesmo dia. Alguns ainda acreditavam nela. Outros, finalmente, começavam a enxergar a verdade. Naquela noite, voltamos para casa em silêncio. Sofia deitou no sofá e adormeceu, como se o peso de anos tivesse, enfim, começado a sair de seus ombros. Eu a cobri com carinho e fiquei observando, seu rosto calmo, respirando fundo. Laura sentou-se ao meu lado. Você acha que a gente venceu? Ainda não. Mas hoje a gente avançou, porque a guerra estava longe de terminar. Mas naquele tribunal, a verdade tinha começado a falar. Mais alto. E eu prometi a mim mesma. Não importa quantas batalhas ainda venham. Por Sofia eu não recuaria. Nunca. Sempre achei que conhecia toda a história. Carla falava do pai de Sofia com tanto desprezo que eu nunca questionei. Para mim, ele era só mais um homem covarde que fugiu da responsabilidade. Ele nos abandonou antes do primeiro aniversário. Dela, ela dizia. Nunca quis ser pai. Eu acreditava. Afinal, Carla era minha melhor amiga. Era inconcebível pensar que ela mentiria sobre algo assim. Mas a verdade é que nada foi como parecia. Depois da audiência, Marcos pediu para conversar. Comigo.
Nos sentamos num banco de praça próximo ao fórum. Ele estava com os olhos vermelhos, não apenas de emoção, mas de anos de silêncio. Ele segurava uma pasta de couro, com papéis amarelados pelo tempo. Eu não sei por onde começar, ele disse com a voz baixa, quase envergonhada. Passei a vida sendo o vilão da história. Abriu a pasta e me mostrou documentos antigos. Cópias de boletins de ocorrência relatando desaparecimento parental, registros de ligações não atendidas, prints de mensagens enviadas a números que nunca foram respondidos. Havia também cartas manuscritas, algumas com erros de português, outras cheias de sentimentos rasurados, todas endereçadas a Sofia, que ele nunca teve permissão de ver. Eu tinha 22 anos quando a Carla engravidou. Era imaturo, sim, mas quis fazer parte. Ela sumiu quando Sofia tinha 7 meses. Disse que ia passar uns dias na casa de uma prima e nunca mais voltou. A cada frase, eu sentia minha garganta apertar. Eu a procurei por anos. Só descobri que ela estava nessa cidade há pouco tempo. A primeira vez que a vi de novo foi aqui, nessa audiência. Ele fez uma pausa olhando para as mãos. E aí eu vi minha filha, tão parecida comigo, e ao mesmo tempo, uma estranha. Não consegui conter as lágrimas. Naquela noite, contei tudo a Sofia. Ela ficou em silêncio por um tempo longo demais. Pensei que fosse recusar, que não quisesse saber. Mas então ela olhou para mim, olhos cheios d'água, e sussurrou. Ele tem meus olhos, não tem? Assenti. E Sofia chorou, não de tristeza, mas de algo que parecia alívio. Um vazio sendo preenchido. Nos dias que se seguiram, organizamos um encontro entre os dois. Marcos chegou com um buquê de margaridas. São simples, mas fortes. Ele disse. Sofia estava nervosa, tremia. Mas quando ele a viu, seus olhos brilharam como se o tempo voltasse atrás. Você é real, ele disse com a voz quebrada. Eu esperei tanto por esse momento. Sofia sorriu. Um sorriso pequeno, desconfiado, mas sincero. Eu também esperei, mesmo sem saber o que estava esperando. Eles conversaram por horas, falaram de livros, de música, de filmes. Descobriram que os dois amavam café amargo, detestavam passas no arroz e tinham o hábito estranho de roer a parte de trás da tampa, da caneta. Detalhes pequenos, mas que criam laços invisíveis. Laços de sangue, de origem, de algo que Carla tentou apagar. Claro, nem tudo foi fácil. Havia anos de ausência, traumas, perguntas sem respostas. Sofia oscilava entre empolgação e medo. Às vezes se afastava, depois se aproximava. Mas Marcos respeitava seus tempos. Nunca forçava nada. Carla, por outro lado, explodiu. Começou a postar nas redes sociais compulsivamente. Escrevia textos longos, dramáticos, dizendo que Marcos havia sumido por 15 anos e agora queria roubar a filha que ela criou sozinha. Mentiras, mas embaladas em fotos antigas, vídeos antigos, recortes de uma história editada, para comover. E ainda assim, dessa vez, as pessoas começaram a duvidar. A verdade estava vindo à tona, aos poucos. O depoimento de Marcos, os documentos, os testemunhos, tudo desmontava a narrativa perfeita de Carla. Amigos que antes se calaram começaram a se manifestar. Alguns vieram me pedir desculpas. Outros procuraram Sofia. Ela escolheu a quem queria ouvir. Já tinha entendido que nem todo apoio era sincero. A presença de Marcos trouxe mais do que um pai. Trouxe uma nova base emocional. Sofia passou a dormir melhor, a sorrir mais. Um dia, eu a vi sentada na varanda, escrevendo em seu caderno. Quando perguntei o que era, ela respondeu. Uma carta para o meu passado. Acho que ele precisa ouvir de mim que eu sobrevivi. Aquilo me desmontou. Sofia estava aprendendo a se reconstruir. Com verdades. Com raízes. Com a liberdade de finalmente conhecer a sua história completa. Com todas as sombras. Mas também com as luzes que Carla tentou apagar. Hoje, Marcos está presente. Não como um herói, mas como um homem que errou, buscou e não desistiu. Ele e sua nova esposa, Clara, abriram espaço para Sofia com respeito. Nunca forçaram laços, apenas ofereceram presença. E é incrível como, às vezes, o coração encontra abrigo onde menos esperamos. Sim, a Carla continuava à espreita, planejando seu próximo movimento. Mas naquela fase, Sofia não estava mais sozinha. E isso mudava tudo, porque família, aprendi, não é apenas quem te carrega no colo, é quem te acolhe quando você já não sabe mais como se manter de pé. E Sofia estava, enfim, de pé. Eu queria dizer que depois de reencontrar o pai, tudo melhorou. Que Carla entendeu, recuou, procurou ajuda. Mas não. O que veio depois foi pior. Foi como se, ao perder o controle sobre a narrativa, ela perdesse também a própria sanidade. Carla virou uma sombra que não nos deixava em paz. No começo eram só mensagens. Longas, confusas, muitas vezes contraditórias. Em um dia pedia perdão. No outro nos amaldiçoava. Mandava áudios para Sofia chorando, dizendo que ia se matar.
Depois, no mesmo dia, postava vídeos dançando em festas, com legendas passivo-agressivas. Algumas filhas só sabem morder a mão que as alimentou. Sofia lia tudo. Às vezes respondia, às vezes não. Mas cada palavra deixava uma marca. Começou a ter pesadelos de novo. Voltou a roer as unhas até sangrar. Eu tentei protegê-la, tentei bloqueá-la de tudo. Mas Carla sempre dava um jeito. Criava perfis falsos. Usava contas de amigas, primos, até de desconhecidos. Sofia começava, a cada dia com medo do que ia encontrar no celular. Até que veio o aniversário de 18 anos. Fizemos algo simples, só para a família. Marcos, Clara, Laura, alguns amigos próximos. Foi um dia cheio de riso, de presentes carinhosos, de bolo com velas. Sofia parecia leve, feliz. Pela primeira vez em muito tempo, vi nela uma juventude tranquila, sem defesas. Até baterem na porta à meia-noite. Era Carla, com um vestido vermelho colado ao corpo, os olhos arregalados e uma pasta nas mãos. O olhar dela era vazio, mas o sorriso era o mais assustador. Um sorriso largo, artificial, como se estivesse numa propaganda de algo que ninguém quer comprar. Vim buscar minha filha, disse. Carla, por favor, vá embora. Pedi, firme. Você não tem permissão para isso. Ela levantou a pasta, como quem mostra um troféu. Tenho um documento, assinado por advogado, comprovando meus direitos. Ela é minha filha e eu tenho autoridade legal. O silêncio foi cortado pelo som da polícia, que Laura chamou sem que ninguém percebesse. 2 policiais desceram da viatura. Carla tentou explicar, gritou, mostrou os papéis, que depois descobrimos serem falsificados, cheios de erros grosseiros. Sofia apareceu no corredor. Mãe, disse quase num sussurro. Por que você está fazendo isso? Carla correu até ela, segurou seu rosto com força. Porque você é minha. Você é minha. Essa mulher roubou você de mim. E apontou para mim, como se fosse um monstro. Cena se dissolveu num tumulto. Os policiais a afastaram. Sofia tremia. Carla gritava frases desconexas. Quando tentaram colocá-la na viatura, ela caiu de joelhos e começou a rezar em voz alta, como se estivesse num transe. Na delegacia, tudo veio à tona. A falsificação, as ameaças, os rastros digitais dos perfis falsos. Ela havia infringido uma ordem judicial de não se aproximar de Sofia sem autorização. Foi detida por desacato, falsidade ideológica e perseguição. Na nova audiência, dias depois, o juiz quis ouvir Sofia. Ela entrou na sala com os ombros retos, olhos firmes. Tinha nas mãos uma carta. Pediu para ler. Durante anos tentei ser a filha perfeita. Ignorei os gritos, as ausências, as chantagens emocionais. Acreditei que era culpa minha, que eu precisava melhorar. Hoje, entendo que minha mãe nunca me viu como uma pessoa. Me viu como um espelho, e quando o reflexo não agradava, ela quebrava o espelho. Fez-se um silêncio que ninguém ousou interromper. Eu amo minha mãe. Mas amar não significa aceitar tudo. E eu não aceito mais viver com medo. Não aceito mais mentiras, manipulações, ameaças. Eu quero viver. Eu mereço viver. Carla não disse uma palavra. Pela primeira vez, ela ficou em silêncio. Mas não era arrependimento. Era derrota. Ela não estava acostumada a perder. A sentença foi clara. Carla perdeu o direito de tutela. Contato limitado apenas sob supervisão judicial. Foi encaminhada a tratamento psicológico, com obrigação de apresentar laudos a cada 3 meses. Nos dias que se seguiram, o silêncio foi estranho. Um tipo de paz que parecia perigosa. Sofia acordava no meio da noite achando que algo ia acontecer. Eu também. Mas nada aconteceu. E isso talvez tenha sido o verdadeiro fim de uma guerra. Não houve comemoração. Não houve alívio imediato. Só o cansaço. Como se depois de tanto correr, a gente finalmente tivesse parado e sentisse o peso de tudo o que carregou. Mas Sofia... Sofia. No fim daquela semana, ela me chamou no quarto. Estava com um novo corte de cabelo. Mais curto, mais livre. Me entregou um envelope. Dentro, havia uma foto nossa. Eu, ela e Laura. E um bilhete. Obrigada por não desistir de mim. Por ter me visto quando ninguém mais via. Por ter ficado quando até minha mãe foi embora. E eu chorei. Não de tristeza, mas da certeza de que, apesar de tudo, havíamos vencido. A paz, quando finalmente chegou, não veio com fogos de artifício. Não foi grandiosa. Ela se espalhou aos poucos, como uma brisa que entra por uma janela esquecida aberta. Silenciosa, quase tímida, mas real. Depois do último julgamento, depois de tudo o que vivemos com Carla, houve um tempo em que Sofia mal falava. Não de tristeza, mas de esgotamento. Como quem acabou de atravessar uma floresta em chamas e precisa reaprender a respirar sem fumaça. Ela passava horas sentada no quintal, observando o céu, como se estivesse esperando alguma coisa, talvez a si mesma. Marcos, o pai dela, tornou-se uma presença constante. No começo,
Havia um certo constrangimento entre os dois. Um cuidado, exagerado, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar a frágil ponte que construíam. Mas depois de tantos anos separados por mentiras, foi lindo ver pai e filha se reconhecendo nos detalhes. O gosto por livros de fantasia, o humor seco, até a maneira como ambos franzem a testa quando estão pensando. Um dia Sofia me disse: "Quando estou com o meu pai, parece que algo dentro de mim se encaixa." Eu sorri, porque ela merecia isso. Merecia todas as peças que completassem quem ela era. Laura, minha filha, virou quase uma irmã mais velha para Sofia, mesmo sendo apenas alguns meses mais nova. As duas passaram a se proteger de um jeito quase simbiótico. Eu via isso nos olhares, nos gestos silenciosos, nas risadas que compartilhavam tarde da noite. Às vezes, eu escutava elas conversando no quarto, falando de medos, de sonhos, de futuro, e pensava o quanto aquelas duas se salvaram mutuamente. Quanto a mim, confesso, demorei para me perdoar. Me culpei por não ter percebido antes os sinais, por ter acreditado tanto em Carla, por ter deixado minha lealdade me cegar. Havia noites em que eu acordava suando, imaginando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse subido ao quarto naquele dia, e sempre terminava chorando em silêncio, de alívio, de trauma, de gratidão por ainda ter a chance de amar aquela menina que entrou na minha vida por acaso. E ficou por escolha. Carla ainda tenta se fazer presente. De tempos em tempos, Sofia recebe uma mensagem fria, educada, como se nada tivesse acontecido. "Parabéns pela faculdade. Vi sua foto no Instagram, está bonita. Você sabe que sua mãe sempre vai te amar." Sofia, com a ajuda da terapeuta, aprendeu a lidar. Ela lê, respira fundo e responde com a única coisa que realmente importa: silêncio. Não por rancor, mas porque entendeu que às vezes, amar de longe é a única forma de sobreviver ao amor que machuca. Hoje, Sofia está no 2º semestre da faculdade de psicologia. Escolheu esse caminho porque quer ajudar outras meninas a entenderem o que ela mesma levou anos para descobrir. Que traumas têm nome, que dor emocional também sangra, e que pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Ela me chamou para sua primeira apresentação de trabalho. Falou sobre vínculos afetivos e resiliência. Enquanto ela falava, firme e segura, percebi algo que me fez engasgar. Ela estava contando nossa história, com outros nomes, outros rostos. Mas era ali, nossa história, contada como prova de que o amor, quando é verdadeiro, pode curar até os cortes mais profundos. No fim da apresentação, ela me olhou, sorriu, e eu vi nos olhos dela uma paz que nunca tinha visto antes. Não era felicidade explosiva. Era algo mais maduro. Era o tipo de alegria que vem quando você sobrevive ao pior, e ainda assim escolhe viver. No jantar de comemoração, Marcos fez um brinde. Clara, a esposa dele, uma mulher doce e inteligente, também estava lá. Olhei aquela mesa e senti algo difícil de explicar. Era como se tivéssemos todos sido escolhidos de alguma forma para nos encontrar depois da tempestade. Azeita ou azeitão? Famílias que escolhemos, Marcos disse, levantando o copo. Todos brindamos. Sofia encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou: "Você sabe, né? Que se não fosse por você, eu não estaria aqui." Eu sorri, com o coração apertado. "E se não fosse por você, eu também não seria quem sou hoje." Família não é só sangue. Família é quem segura sua mão no escuro, mesmo quando você está empurrando todos para longe. Família é quem fica quando seria mais fácil ir embora. Quem diz a verdade quando dói. Quem ama sem condições. Hoje, temos paz. Não perfeita, não constante, mas real. Uma paz feita de esforço, de escolhas, de perdão. Uma paz construída com cada lágrima, cada conversa difícil, cada abraço silencioso no corredor do hospital. E quando olho para Sofia, com sua coragem, sua força, sua luz, eu entendo. Tudo valeu a pena. Até que a vida nos separe. Nós escolhemos ficar.